Chegamos ao último domingo do ano. Eu não sei se isso faz diferença para você, não sei o quanto isso te alegra, não sei que tipo de expectativa isso traz ao seu coração. Tem gente que não alimenta expectativa nenhuma, mas deveria. Nós temos um tempo para pensar até o dia 31, refletir sobre o ano que foi, tudo que foi ministrado nessa noite, as músicas cantadas, tudo que foi orado até aqui, né? Foi levando em conta que nós estamos terminando um ano. E quando nós terminamos o ano, é muito bom a gente fazer uma revisão da nossa vida. É bom olharmos para trás e fazermos uma avaliação do que foi até aqui. De vez em quando a gente precisa fazer isso. E não precisa esperar chegar até o final do ano. Mas é necessário a gente olhar para trás, fazer um check-up, uma avaliação geral na nossa vida, no físico, na saúde física, mas também na nossa saúde espiritual. E nós precisamos fazer uma lista, ir conferindo algumas coisas, né? Veja que na aviação é assim também. Antes do avião decolar, aumenta um pouquinho para mim o retorno, bem pouquinho. Antes do avião decolar, ótimo. Tem aquele check-up todo, né? E leva tempo para fazer a averiguação de todos os equipamentos. Não sei de você, mas quando eu vou viajar e o tempo é um pouco longo, deu uma semana, eu já preciso fazer lista, para ter certeza que eu não vou esquecer nada. E eu começo a lista com os medicamentos que eu preciso, com os insumos que eu uso, tudo ponho lá na lista para não esquecer. Faço conta, me preparo. O Rafael, nosso filho de 6 anos, já aprendeu isso comigo. A gente vai viajar e fala assim: papai, você vai fazer a lista? Porque daí ele me ajuda a anotar. E eu falo: ó, anota aí, tal coisa, tantas meias, vai anotando tudo aí. E quem vai casar? Virou profissão, não é verdade? Tem gente agora que ajuda a gente a organizar o casamento e levanta o seu sustento de mais uma turma junto. Não é verdade? Você vai lá e contrata alguém para organizar a festa, para organizar o casamento, a cerimônia e por aí vai. Temos a nossa lista de pontos a conferir. Como anda a sua lista espiritual? Quais pontos você precisa conferir? Como que você precisa averiguar a sua vida espiritual, o seu desenvolvimento, ou quem sabe a sua estagnação, ou até mesmo o seu regresso na vida espiritual? Veja que essa lista que a gente deve fazer de pontos a conferir na nossa vida espiritual tem o propósito de fazer com que a gente viva mais seguro e com esperança diante dos desafios que virão. Você fazer uma revisão, levantar os pontos na sua vida espiritual, te traz mais segurança e te faz sentir mais seguro diante dos desafios que virão. Viver é encarar desafios, é passar por momentos de altos e de baixos, às vezes no topo e às vezes do topo ao fundo do poço em questão de segundos. São notícias, são acontecimentos, uma enfermidade, a demissão do trabalho, uma crise num relacionamento importante, dificuldades com os filhos. E essas realidades e tantas outras, elas obrigam a gente a recomeçar, a olhar para a nossa vida e fazer uma revisão, decidir o que vai ficar, o que precisa sair e o que precisa ser acrescentado. Eu queria convidar você para, junto comigo, nós fazermos uma revisão nessa noite para um novo começo, atitudes para um novo começo. Já que nós estamos no final do ano, vamos iniciar, se o Senhor permitir, um novo ano daqui 2 dias. E se Jesus voltar, vai ser melhor ainda, porque
que nós viveremos uma nova vida eterna. Mas de qualquer forma, esse é o tempo de nós fazermos uma revisão na nossa vida. Eu convido você para acompanhar a leitura de Josué, capítulo 1, versículos 1 a 9. Você pode abrir a sua Bíblia. É bom que você registre, que você anote, que você marque. Mas eu também trouxe o texto para nós lermos aqui, e aqueles que forem acompanhar a transmissão do nosso culto em outros dias, ou quem sabe estão acompanhando agora, também possam acompanhar a leitura. Josué 1, de 1 a 9. Texto conhecido talvez da maioria, e que nós podemos aprender grandes lições nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Opa, perdão, Mateus, obrigado. Vai dar certo. Versículo 5: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Leia comigo, por gentileza, versículo 9, juntos, a uma só voz. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Mais uma vez vamos orar, feche seus olhos. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite. Te louvamos por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Te agradecemos pelo sustento, o cuidado, a provisão do Senhor sobre nós até aqui. E mesmo aqueles que têm enfrentado imensas lutas em várias áreas de suas vidas, só estão aqui pela graça do Senhor. É o Senhor quem nos traz até aqui, ó Pai, em meio às tempestades, às turbulências enormes, ó Deus, às notícias ruins. O Senhor tem nos dado a boa notícia da salvação em Jesus. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem aquecido o nosso coração, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem aberto os nossos olhos, e nós clamamos, ó Deus, que mais uma vez o Senhor fale com cada vida aqui, com aqueles que assistirão depois, ó Deus, a transmissão desse culto, aqueles que estão em outros lugares nessa hora, ó Deus, também assistindo a transmissão desse culto, que o Senhor fale aos corações. Penetre na nossa alma, ó Deus, em nome de Jesus, que a palavra fique cravada dentro de nós, e isso faça efeito para a nossa vida, possamos ver uma vida mais pura, mais santa, mais reta, uma vida mais parecida com a vida de Jesus, não apenas hoje, mas todos os nossos dias. Oramos no nome santo de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém, Jesus. Irmãos, o texto de Josué 1, ele vem seguido. Ele começa, parece que do nada, anunciando a morte de Moisés. Acontece que o livro de Deuteronômio acabou exatamente com a morte de Moisés. Josué 1 mostra um momento de transição, um momento de crise na vida do povo de Israel e na vida de Josué. Grande crise. Não foi uma pequena crise, não foi um pequeno problema, foi um grande problema que eles passaram a viver.
O povo estava caminhando em direção à terra prometida, depois de um longo período sob a liderança de Moisés. Moisés os conduziu no deserto por mais de 40 anos. Moisés os conduziu na saída do Egito, no período de escravidão. Moisés os conduziu por todo o deserto. Deus fez milagres na vida do povo através de Moisés, mas Deus também executou a sentença sobre a vida do povo que desobedeceu, que não creu no Senhor, não tomou posse da terra prometida quando era para ser tomada. Tudo isso debaixo da liderança de Moisés, do cuidado de Moisés, homem de Deus, homem com quem Deus falou pessoalmente, homem com quem Deus se dirigiu, homem com quem Deus se revelou, homem a quem Deus trouxe os mandamentos. E agora, Moisés está morto. Um novo líder é colocado pelo próprio Deus, Josué. E Josué não foi separado por Deus para isso sem razão. Josué e Calebe foram os dois únicos espias entre os 12 que, enviados pelo povo para espiar a terra prometida, creu na palavra do Senhor. Os outros 10 descreram. E não apenas descreram, como fizeram um cenário terrível, pintaram um cenário terrível para todo o povo que os ouvia. Interessante que o cenário terrível era real. Entretanto, maior que o cenário era a promessa divina. A palavra divina é maior e melhor do que qualquer cenário que se apresente à nossa frente. Creia nisso. Josué creu, Calebe creu, e Deus preservou a vida desses dois. Todos os demais, de 20 anos completos para cima, Deus disse que eles morreriam no deserto, e Deus os fez morrer no deserto. Agora, uma nova geração, e nesse momento, um novo líder. Que grande desafio, conduzir esse povo rumo à terra prometida. Esse momento histórico vivido por Josué dá para nós algumas diretrizes para que a gente possa recomeçar diante da palavra de Deus. A primeira delas, você pode passar para mim, Mateus, obrigado. Primeira delas, que atitudes nós devemos ter para um novo começo? Nós precisamos ter consciência de que os ciclos terminam. A nossa vida é cheia de ciclos, cheia de ciclos. Eu estava pensando que, já faz tempo, né? Quando eu terminei o pré, teve uma formaturazinha. E eu estudava numa escola da Igreja Metodista em Taubaté. E a escola funcionava na igreja mesmo, mas a gente não gastava um centavo. Hoje em dia tem um evento, né? Uma coisa meio glamurosa para formar o pré. Mas que fique claro para os meninos e para as meninas de 6 anos que eles estão fechando um ciclo e precisam começar outro. E assim em todas as áreas da nossa vida, nós fechamos um ciclo para começar outro. Então nós precisamos ter a consciência, e Deus deixa isso muito claro para o povo e para Josué, que um ciclo havia sido fechado. Perdão, Mateus. Você está mais rápido que eu, muito obrigado. Pode continuar passando os slides para mim. Versículos 1 e 2. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é? Isso, ele morreu. Deus está falando com o povo e está falando com Josué. Olha, Moisés morreu. Agora você se dispõe e passa o Jordão. Você e todo esse povo, essa multidão, mais de 1 milhão de pessoas, porque eu dou a terra aos filhos de Israel. Olha que interessante, Josué, ele pôde ver as coisas que Moisés fez. Ele pôde ver quando Deus usou Moisés para tirar a água da rocha. Mas ele também pôde ver Moisés tirando a água da rocha
que não era uma palavra que o Senhor havia dado. Ele viu a travessia do mar a pés enxutos. Ele viu Moisés subir o monte e ver o Senhor face a face e descer do monte com a face resplandecente. Ele viu os mandamentos. Josué pôde vivenciar muitos momentos da liderança de Moisés. Ele presenciou os momentos em que o povo rejeitou a liderança de Moisés, querendo voltar para o Egito. Josué viu isso tudo, testemunhou a vida de Moisés. Mas agora Deus o chama para assumir uma tarefa: liderar o povo em direção à terra prometida, já que Moisés estava morto. Josué tinha diante de si um grande desafio, não apenas substituir o grande líder Moisés, mas de lidar com o próprio sentimento de inadequação. Tem gente que se sente muito preparado, mas quando chega na hora H, descobre que não está, descobre que não é tão preparado. Mas a maioria vive esse sentimento de inadequação. Quem terminou, quem teve o privilégio de fazer um curso superior, conta para mim qual foi o sentimento nos últimos 3 meses. Não existe ninguém como eu. Foi isso que você pensou, né? Sei tudo. Vou tirar de letra essa profissão. Foi isso que você pensou? Se foi isso que você pensou, dá 5 pulos aí no seu lugar. É comum esse sentimento de inadequação. É comum, é natural, é normal. Talvez Josué tenha enfrentado os seus temores. Será que eu vou conseguir cumprir essa missão? Eu vi como o povo é. Eu vi como eles resistiram a Moisés, homem de Deus. Alguém que resplandeceu a luz do Senhor. Que povo difícil. O chamado de Josué para o novo desafio que Deus lhe dá passa pela realidade de que precisava fechar um ciclo. Moisés se foi. Eu preciso assumir essa responsabilidade. E eu preciso assumir porque Deus colocou na minha mão. A etapa que estava se encerrando era a liderança de Moisés. Uma etapa da história com Moisés. Agora uma nova história com Josué. E Josué precisava assumir. Talvez Deus esteja encerrando ciclos na sua vida, fechando portas, dizendo que agora foi, esse ciclo encerrou, porque um novo ciclo vai começar, um novo momento vai começar. Ele tem te chamado para uma nova experiência, uma nova oportunidade, uma nova ocasião. Um novo começo nos leva a perceber que muitas etapas da nossa vida já foram encerradas. Um novo começo nos faz lembrar que nós já passamos por outros ciclos. Estamos começando uma nova etapa. Olha para mim, vou te dar uma dica. Vira a página. Deus tem falado com você, vire a página. Siga adiante. A página do passado é história. Nós olhamos para ela para agradecer a Deus por tudo que foi até ali. E para nos inspirar, não para nos amarrar ao passado e impedir que a gente avance. Você entende isso? O passado serve para nos inspirar, para reconhecer a mão poderosa de Deus, o cuidado do Senhor sobre nós, mas não para nos amarrar. Não é para olhar para trás e dizer, antes é que era bom. Ou talvez você esteja chegando ao final do ano pensando assim, se eu não tivesse feito isso. Ou, se eu tivesse feito aquilo. Passou. A sua história está nas mãos do autor da vida. A história da sua casa, da sua família,
está nas mãos do Senhor. Então olhe para trás e encare o desafio de dar glórias a Deus, mas volte a olhar para diante. Como o apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Continue olhando para o Senhor. Não olhe para você, não olhe para os seus erros, para as suas falhas, e também não olhe para os seus acertos não, viu? Porque se tem algo de bom em você e em mim, vem de Deus, e o que é ruim é nosso mesmo. Então você olha para o Senhor, entrega tudo diante dele e prossiga caminhando. Termine essa etapa, feche o ciclo que passou, dê glória a Deus e siga adiante. Moisés precisou entender que naquele momento a liderança de Moisés tinha terminado. Josué precisava entender que a liderança de Moisés havia terminado, o ciclo tinha se encerrado e Deus o estava chamando. É a sua vez, é o seu momento. Eu estou te chamando para a glória de Josué? Não, para a glória de Deus e para o bem do povo. Para o bem do povo, para o testemunho chegar até nós hoje. Então, irmãos, para uma revisão, para um novo começo na nossa vida, para recomeçarmos algumas coisas, para virarmos páginas, nós precisamos ter claro na nossa mente que ciclos chegam ao fim. Segunda verdade, Mateus já colocou para nós, pode voltar, Mateus, por gentileza. Para esse novo começo, nós precisamos ter disposição para continuar com a missão. Um ciclo se encerrou, agora eu preciso continuar a missão. Você pode ler comigo, versículo 2, agora sim, Mateus. Juntos a uma só voz. Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora. Passa você e todo esse povo para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Compreendendo que uma etapa havia se encerrado, Deus chama Josué, diz que era para ele ter disposição e que se preparasse para conduzir o povo. A missão precisa seguir. Olha, irmãos, ciclos se encerram, mas a missão que Deus deixou para você e para mim, ela permanece. Nós precisamos continuar vivendo a vida com Jesus, testemunhando de Jesus, dando glória a Deus em todo o tempo, tendo um coração grato por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito. A nossa missão permanece de proclamar o Evangelho a toda criatura. A missão não mudou. As circunstâncias não alteraram a missão. Fecharam um ciclo, iniciou outro ciclo, mas a missão permanece. Você entende isso? Havia uma missão a ser cumprida. O plano de Deus precisava ser cumprido. Deus havia estabelecido a história e ela se realizaria. Assim como Deus havia falado com Moisés, agora Ele fala com Josué, dando a tarefa de conduzir o povo até essa nova terra. Ter a consciência de que uma etapa terminou e a nova se avista, nos direciona para a realidade de que nós precisamos de disposição para encarar os novos desafios que estão à frente. Eu preciso lembrar você que os desafios eram muito grandes. Quando Josué conduz o povo, eles precisam ultrapassar o rio, mas depois do rio, do grande Rio Jordão, o que se avistava não era um deserto, era uma grande cidade fortificada. Uma grande cidade fortificada. Não havia como retornar. Não tinha como voltar atrás. Presta atenção nisso. Não tinha como voltar atrás. E Deus dá ordem para o povo se santificar, que Ele faria maravilhas no dia seguinte. E Ele manda os condutores da arca levarem a arca da aliança. E a arca vai até o rio, e quando os primeiros condutores pisam na água, a água se levanta, no sentido que descia, um grande muro de água levantado, com quase 50 metros de altura.
o resto da água desce, e a terra seca para eles passarem a pés enxutos. E aqueles que conduziam a arca pararam no meio do rio, e todo o povo ultrapassou. Mas pensa, passar o rio foi um grande milagre, mas depois do rio eram cidades fortificadas, que eles não tinham como vencer, não tinham como superar os seus guerreiros, nem como entrar dentro das cidades. Não havia condições humanas naturais para isso. E você sabe como foi que Deus derrubou as muralhas de Jericó, não sabe? Conhece essa história? Vou desafiar você a ler o livro de Josué. Deus dá ordens para que eles sitiem e andem em torno da cidade por 7 dias cantando, mas no 7º dia toca a trombeta, os muros da cidade caem. Deus derruba os muros para eles entrarem. Presta atenção, um ciclo se fecha, outro se abre, e a missão precisa continuar. E você precisa ter certeza que ela precisa continuar, porque é Deus quem dá a missão. Pode vir o medo, como eu já disse, pelo sentimento de incapacidade, diante dos grandes desafios que virão, mas Deus conhecia bem os dilemas, os possíveis dilemas que Josué poderia enfrentar. Passa para mim, Mateus. Deus nunca nos dá uma tarefa sem providenciar os recursos para a execução. Deus nunca nos dá uma tarefa sem antes providenciar os recursos para a execução. Deus não fala para nós, olha, te vira aí, ou faz do seu jeito. Quando Deus mandou Noé construir a arca, que era uma coisa inédita, completamente inédita e sem sentido para o seu tempo, Deus manda todo o material, Deus manda todo o recurso, Deus dá o conhecimento e a sabedoria, e Noé constrói a arca. E como colocar os animais dentro da arca? Fica tranquilo, eu vou chamar os animais. Maravilhoso, não é, irmãos? Se Deus te chamar, Deus vai colocar nas suas mãos as ferramentas, os instrumentos, para que a gente possa usar. Ele não nos chama e nos abandona. Deus sabia muito bem das dificuldades de Josué. Deus conhece as nossas fraquezas. Josué já havia sido preparado com bastante antecedência, mas a realidade à sua frente era assustadora. Sabendo disso, o que Deus diz para Josué, agora você entende. Uma frase que aparece 4 vezes nesses 9 versículos. Quem ousa dizer qual é a frase? Tá certo? Ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Por 4 vezes Deus diz isso. Por que você acha que Deus está falando isso para ele? Porque haveriam momentos em que o medo bateria a sua porta. Haveria momentos em que ele poderia se sentir enfraquecido. E Deus diz para ele, seja forte e corajoso. Calvino diz que mesmo alguns dos homens mais corajosos, embora totalmente preparados com antecedência, eles param ou hesitam quando chega a hora de fazer. Nós precisamos de disposição para seguir adiante na missão que o Senhor nos deu. Talvez você tenha uma missão específica. Dentro do chamado para pregar o Evangelho a toda criatura, para viver como filha do Senhor, Deus tem te dado uma missão específica, um chamado específico. Um ciclo fecha, mas a missão permanece. Precisamos seguir em frente, na certeza de que nós não estamos sozinhos. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Mateus 28, Jesus diz isso. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Terceira verdade que eu quero compartilhar com você, versículos 5 e 6. Para um novo começo, nós precisamos estabelecer a jornada a partir das promessas de Deus.
Então a nova jornada, ou a jornada que nós vamos trilhar a partir de hoje, amanhã, nos próximos dias, eu não sei o que Deus tem reservado para você. Talvez você permaneça do mesmo jeito, no mesmo emprego, na mesma casa, com as mesmas coisas de sempre. Mas talvez você possa encarar uma nova missão, aliás, um novo desafio dentro da sua missão, né? Estabeleça a jornada a partir das promessas de Deus. Entenda isso. Não sou eu quem estabeleço a jornada. Não sou eu quem estabeleço o caminho a ser seguido, é o próprio Deus. Veja comigo versículos 5 e 6. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Olha a promessa aqui. Eu não te deixarei. Assim como eu fui com Moisés, Deus fala com Moisés, agora Deus fala com Josué, Deus dá direcionamento para Josué. Eu serei com você, eu não te deixarei e nem te desampararei. Por isso, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Eu vou cumprir a minha palavra. Estabeleça a sua vida, a sua jornada a partir das promessas de Deus. Diante dessa nova etapa, liderando o povo, Deus afirma a Josué que ninguém poderia resisti-lo. O que Deus está falando para Josué e o que Ele está falando para você e para mim hoje? Que nós somos, por nós, poderosos, que ninguém nos resiste porque nós somos muito bons, porque nós somos especialistas em alguma coisa. O que Deus está dizendo para Josué, e essa verdade vale para nós, é que ninguém vai nos resistir quando andarmos nas promessas do Senhor. Quando andarmos nas promessas do Senhor. Você já brincou de caça ao tesouro? Se não brincou, já viu alguém? Se não brincou, nem viu, nem sabe como é, eu vou te contar. Você vai dando pistas, você vai lendo as pistas e vai indo até encontrar o tesouro. Irmãos, Deus nos chama para ir andando nas promessas. Cada promessa é um tesouro. E à medida que nós vamos avançando, nós vamos caminhando na missão que Ele tem para nós. Conheça as promessas. Qual era o desafio de Josué? Conhecer as promessas. É tempo de reafirmar para nós mesmos as promessas de Deus. Você podia fazer uma relação. Assim que o culto terminar, pegar o seu celular, se você tem, abre seu WhatsApp, o seu bloco de notas, ou do seu jeito, e anote pelo menos 20 promessas que a Bíblia tem para você e para mim. Faça isso. Faça esse exercício. Mas se chegar a 20, não pare. Amanhã você completa a lista, e depois de amanhã, e depois, até chegar nas 365 promessas que a Bíblia tem para nós. Um desafio para você, para começar o ano. Quanto antes você atingir todas elas, mais rico você será. Dentro de você, seu coração vai explodir de alegria, conhecendo as promessas do Senhor. Não fique preso apenas às 5, 10 que são poderosas, e são, mas estenda o leque, conheça as promessas do Senhor para a sua vida. Por mais treinamento que a gente tenha recebido, ou que a gente venha receber, o que nos dá segurança para a nossa jornada é conhecer as promessas de Deus para nós. Conheça as promessas. Passa para mim, Mateus, Salmo 9:10. Leia comigo se você pode. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, Deus não nos desampara. Aqueles que conhecem o Senhor são também guardados por Ele. Se nós buscamos a Deus, não seremos desamparados. Nós vamos contar com o auxílio dEle.
Meus irmãos, e como precisamos de Deus para sermos homens e mulheres segundo o coração dEle. Como precisamos das promessas de Deus para cumprir a nossa missão. E como precisamos nos firmar nas promessas do Senhor para que a família, os relacionamentos, os filhos, o casamento sejam melhores. Nós precisamos conhecer as promessas para viver uma vida melhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e não a voz do mundo. Devemos firmar o nosso coração na palavra de Deus e a nossa esperança no caráter de Deus. Salmo 109, 21. Juntos mais uma vez. Mas tu, Senhor Deus, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia. Pode chegar o tempo em que estaremos no pó, no deserto, desanimados, sem perspectivas e abatidos. Mas nós temos a promessa de que o Espírito Santo nos vivifica. O Espírito nos vivifica. É o que diz João 6,63. É Ele quem nos vivifica. Então nós temos vida. Nós temos vida, nós somos renovados e nós podemos começar de novo. Para um novo começo, nós precisamos lutar para obedecer a palavra do Senhor. Já que você vai ter um novo começo e Deus está nos dando a oportunidade de começar de novo, então lute para obedecer a palavra. Versículos 7 e 8. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus deixou claro a Josué que se ele obedecesse radicalmente a palavra do Senhor, ele prosperaria e teria vitória. Veja, primeiro, Josué tinha de se certificar de que conhecia e de que compreendia a lei que Deus deu a Moisés. Por isso, ele precisava consultar a lei, precisava meditar na lei. Segundo, Josué tinha que praticar a lei de Deus na sua própria vida, no seu ministério. Ele precisava ouvir o que Deus tinha a dizer, não se afastando da sua palavra nem para a direita nem para a esquerda. Como que ele ia liderar o povo? Como ele ia conduzir Israel em obediência se ele não fosse obediente? Essa responsabilidade recai sobre você, sobre a mim, sobre nós. Nós precisamos obedecer às Escrituras para que outros também obedeçam. Para que a nossa casa, a nossa família também esteja sujeita à palavra do Senhor. Terceiro, Josué precisava comunicar a palavra de Deus. Veja, Deus diz para ele, você precisa conhecer, você precisa viver e você precisa comunicar a palavra com ousadia, com confiança aos israelenses. A lei de Deus jamais deveria se apartar dos lábios de Josué. Jamais. A palavra de Deus deve se apartar de nós e dos nossos lábios. Provérbios 1:7, o que ele diz? O temor do Senhor é o princípio. Para quem não sabia, alguns já disseram. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nosso coração ele precisa estar disposto a obedecer a palavra. Veja, não basta conhecer. Quem conhece só conhece se viver. Precisa estar disposto a obedecer. Precisa praticar. E a prática da palavra nos leva a ensinar. Quem conhece, pratica. Quem pratica, ensina a quem está à sua volta. Ensina falando e dando o exemplo. Não fica só para nós. Viva a palavra. Compartilhe a palavra. Para isso, conheça a palavra. Tenha essa disposição no seu coração. Conheça a palavra, porque nós precisamos, para esse novo começo, lutar para obedecer a palavra. Leia o manual de instruções e siga passo a passo
e você terá certeza que dá certo. Mas leia o manual de instruções e obedeça esse manual. Por fim, meus irmãos, versículo 9. Eu aprendo com esse texto e o que Deus trata com Josué, que para um novo começo, nós precisamos crer que Deus é conosco. Eu gosto dessa expressão, porque Deus não apenas está conosco, Deus é. Ele é pleno. O Espírito Santo é pleno em nós. Nós podemos ser plenos de Deus. Creia que Deus é com você. Nós precisamos crer que Deus é conosco. Agora mais uma vez juntos, versículo 9. Não tomandei eu? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus disse que seria com Josué, e ele precisaria manter o ânimo em alta, porque Deus estaria com ele. Meus irmãos, de vez em quando o desânimo bate na porta do seu coração? No meu, sim. Tem duas pessoas que eu conto sobre isso. Primeiro, sempre é diante do próprio Deus. Segundo, é para Renata, minha esposa. Sempre. E eu conto porque o desânimo não é natural. O desânimo não é natural para aquele que conhece a Jesus. Ele é humano, é carnal. Mas não deve permanecer em nós. Ele vem, ele bate, mas ele não pode se alojar dentro de você. O desânimo não pode se alojar dentro do nosso coração. O desânimo não pode nos abater, nos colocar para baixo, nos impedir de caminhar, de seguir a missão, de cumprir o chamado. Não tem lugar para isso naqueles que são tomados pelo Senhor, porque o Senhor é conosco. Você consegue imaginar olhando para um Deus desanimado? O Deus de todo poder, o Deus de toda glória, o Deus de toda autoridade, o Deus de toda majestade, desanimado? Não, a Bíblia não revela isso. Isso não faz parte do caráter de Deus. Mas Deus habita em nós, Deus é conosco. Então, se precisa dar uma sondada no seu coração, dar uma revisada e deixar o Espírito de Deus se mover, para que não caiba o desânimo dentro de você. Está triste? Situação política? Situação financeira? O desânimo tem chegado por notícias que não são boas, problemas familiares de diversas áreas. Coloque isso diante do Senhor, mas não deixa isso virar desânimo, porque Ele está em nós, e o nosso ânimo é o próprio Deus. Ele é o motivo, Ele é o princípio, mas Ele também é a razão, o alvo da nossa vida, da nossa história, e é por Ele que o nosso coração acelera, é por Ele que o nosso coração arde de paixão, é por Ele que nós devemos ansiar, buscar e viver. Não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mantenha o seu ânimo em alta. A presença de Deus em nós deve gerar bom ânimo. O Espírito de Deus habita em nós. Ele é o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso ajudador, é aquele que nos guia, é aquele que nos traz discernimento, é Ele que nos faz lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Exatamente para que o desânimo não nos domine. A força e a coragem que nós precisamos não vem de nós, mas do Deus que habita em nós. Você crê nisso? Deus que habita em nós nos dá força, e Ele vai nos sustentar. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, é o que o Senhor Jesus diz. Nós não estamos sozinhos, e nem mesmo estamos acompanhados apenas uns dos outros. O próprio Deus é conosco.
Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vamos revisar? Talvez você precise parar um pouquinho mais em algum desses pontos. Para um novo começo, nós precisamos ter consciência de que os ciclos terminam. Nós precisamos ter disposição para continuar com a missão. Nós precisamos estabelecer a jornada nas promessas do Senhor, lutar para obedecer a palavra de Deus e crer que Deus é conosco.